Bom dia, meu nome é Tiago Cosmo, sou catequista da paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. E hoje eu irei falar novamente sobre a Bíblia Sagrada, dando seguimento ao nosso mês da Bíblia. Hoje eu irei falar sobre um assunto que muitos têm dúvida, que é: a Bíblia é inerrante? Muitos defendem que a Bíblia é inerrante. E os que dizem isso seguem o seguinte pensamento: a Bíblia é a palavra de Deus. Deus é perfeito e não pode errar. Logo, a Bíblia, sendo palavra de Deus, também não pode errar. Porém, aqui surge um problema. Se a Bíblia é inerrante e ensina tudo de forma perfeita sem cometer erros, como é que existem centenas ou até milhares de igrejas diferentes, todas elas com ensinamentos completamente diferentes e até contraditórios entre si, se todos eles se baseiam na mesma Bíblia? Essa realidade é um grande problema para o conceito de inerrância. Mas, para resolver essa questão, precisamos voltar à premissa básica. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus é perfeito e não erra. Logo, a Bíblia não pode errar? A premissa parece correta a princípio, mas na verdade ela está errada. De fato, Deus é perfeito e não pode errar. Mas o problema aqui é dizer que a Bíblia e a palavra de Deus são a mesma coisa. A palavra de Deus não é a Bíblia. A palavra de Deus é o Cristo. Jesus Cristo é o Verbo encarnado, a palavra que se fez carne. Cristo é inerrante, porque ele é Deus, mas a Bíblia não é Deus. A Bíblia contém ensinamentos de Deus, e estes ensinamentos podem ser considerados inerrantes porque vieram de Cristo, mas apenas quando corretamente compreendidos e interpretados segundo o Espírito Santo. Logo, a Bíblia não é inerrante, mas sua mensagem se torna inerrante quando corretamente interpretada. Isso explica por que tantas igrejas diferentes, todas pautadas na mesma Bíblia, ensinam coisas diferentes. Porque a Bíblia não é sinônimo de palavra de Deus, e quem a interpreta sem o Espírito Santo está interpretando errado e criando doutrinas erradas. Porém, daí surge uma outra grande questão, que é muito mais importante. Como nós podemos compreender corretamente aquilo que está na Bíblia? Quem é capaz de interpretar a Bíblia corretamente para não cair em heresias? A resposta, na verdade, é bem simples, mas que nem todos aceitam. A Igreja de Cristo. A igreja que Jesus Cristo fundou possui dois grandes elementos muito importantes: a sucessão apostólica e o magistério católico. Na sucessão apostólica, os bispos não apenas guardaram os escritos dos apóstolos, mas também guardaram o seu real ensinamento, o seu real interpretação, ensinada pelo próprio Cristo. Pois na sucessão é passada adiante as palavras que o próprio Jesus Cristo ensinou em segredo para os seus apóstolos e que não ensinou às grandes multidões. Podemos ver um exemplo disso na parábola do semeador, que está em Mateus 13, do 1 ao 9. E em Lucas 10,16, Cristo confirma apenas aos apóstolos a autoridade do ensino. Quem vos ouve, a mim ouve. Isso significa
que a sucessão dos apóstolos não é apenas uma mera sucessão de uma posição hierárquica, mas é uma sucessão de poder e de autoridade divina. Os bispos e os sacerdotes não são apenas servos de Deus, mas recebem de Deus um poder, o poder que os demais membros da igreja não recebem. Vemos isso em Mateus 13:11. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não é concedido. Então, a Igreja de Cristo, e mais especificamente os sucessores de Cristo, são aqueles que podem interpretar esses escritos e compreender o seu real significado. E além da sucessão apostólica, existe também o magistério católico. A palavra magistério vem de magister, que significa o mestre que ensina. O magistério é a garantia dada por Deus de que esta mensagem ensinada por Ele nunca se desviará da verdade, nunca deixará o seu propósito e nunca irá se corromper diante das limitações e das vontades humanas. São Pedro nos diz, em 2 Pedro, que os homens santos só são capazes de interpretar a palavra de Deus corretamente quando guiados pelo Espírito Santo. E em João 14, do 16 ao 20, Cristo confirma que os apóstolos possuem o Espírito da verdade com eles. E este Espírito os guiará sempre até o retorno de Cristo. Sendo assim, quem interpreta a palavra de Deus é, na verdade, o próprio Deus. É o Espírito Santo, o Espírito da verdade, enviado por Cristo para ensinar o real ensinamento daquelas suas palavras, e que utiliza dos bispos como ferramentas para falar aos demais membros da igreja. Este é o verdadeiro magistério, o Espírito da verdade. Deus é a verdade, sendo Jesus a palavra da verdade, e o Espírito Santo é o mestre que ensina essa verdade. Nós temos então a nossa conclusão. A Bíblia não é inerrante, porque ela não é Deus. Não é a palavra de Deus encarnada também. Ela é apenas uma ferramenta de Deus. A Bíblia contém a verdade porque a verdade é Cristo, que é a verdadeira palavra, o verdadeiro verbo encarnado. E nós só podemos compreender essa verdade quando somos ensinados pelo magistério, porque o magistério é o Espírito Santo, e o Espírito Santo, conhecendo o íntimo do Pai, pode nos revelar o que ele diz. O Espírito interpreta a verdade e ele, através da Santa Igreja, nos ensina. Então, não importa o que está escrito na Bíblia, o que importa é como o Espírito Santo nos revela isso. Então, a sua igreja é inerrante, porque é o Espírito que fala através dela. Muito obrigado a todos, que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento, e que Ele sempre vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia a todos.